Whiskey Charlie Whiskey 708. Whiskey Charlie Whiskey 708, Maiquetía. Solicita descenso a nivel de vuelo 310. O voo 708 da companhia colombiana West Caribbean, com 152 passageiros e 8 tripulantes, enfrenta mau tempo na região do Caribe. O voo de 3 horas faz a rota Cidade do Panamá, Fort-de-France, capital da ilha da Martinica, um território francês. Ao sobrevoar a Venezuela, 1 hora após decolar, o piloto contacta a torre de controle do aeroporto de Maiquetía. 708. ¿Requiere descenso a nivel 310? Afirmativo. Descienda y mantenga 310. 310. Dígale que continuamos descenso. Continuamos descenso para 290, West 708. Aeronave llamando Maiquetía. West 708. Continúa el descenso para 240. ¿Descenso para 240? ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo. Dígale que tuvimos flame out en los 2 motores. Confirme. Tuvimos flame out en los 2 motores. Recibido. Continúe descenso a discreción del piloto. Ok, a discreción. ¿Usted requiere continuar el descenso a menor de 240? Estamos en 14,000 pies. Bajando incontrolable el avión. Recibido. Confirme personas a bordo. Intención y distancia de alguna radioayuda si le es posible. 152. El avión está incontrolable. 152 personas a bordo. Afirmativo. Confirme qué nivel está cruzando a la hora Whiskey Charlie Whiskey 708. A torre de controle de Maiquetía perde o contato com o avião da West Caribbean. Passa pouco das 3 horas da madrugada. Whiskey 708, Maiquetía. Recebemos uma ligação da equipe de resgate Lara. Nos informaram que uma aeronave tinha caído ao sul do povoado de Machiques. Porém, não sabiam o lugar exato e queriam nos deixar cientes do que estava acontecendo. A organização de busca e salvamento Humboldt, da qual Henrique faz parte, se mobiliza atrás de informações sobre o avião. As pessoas do povoado falaram que no dia do acidente ouviram um forte estrondo. Foram ver o que era aquele barulho e encontraram os restos do avião e corpos dispersos pela área. Imediatamente ligaram para as autoridades locais, avisando que um avião havia caído naquela região. Quando chegamos a uns 200 ou 300 metros do local do acidente, começamos a chamar em voz alta para ver se alguém respondia, mas não tivemos resposta. A equipe do capitão Evelio Fuenmayor é a primeira a chegar ao local do acidente. Em pouco tempo, outros grupos se juntam ao dele. Chegou a Guarda Nacional Bolivariana e o Corpo de Bombeiros de Machiques, e nesse momento
Iniciamos a averiguação e limpeza do local, porque não sabíamos se era uma ação terrorista. Também não sabíamos em que condições e por que a aeronave caiu para tomarmos as providências. Nas primeiras horas da manhã, a notícia do acidente chega aos parentes das vítimas. Meu sobrinho Robert Pena, piloto, ligou para informar que um avião da West Caribbean tinha se acidentado. Carlos Penha é pai da comissária de bordo Ângela Patrícia, que naquele dia estava na escala de voo da companhia. Entrei em contato com o aeroporto e soube que esse era o avião no qual minha filha estava. As equipes de resgate constatam que não há sobreviventes entre as 160 pessoas a bordo, 152 passageiros franceses e 8 tripulantes colombianos. Fiquei totalmente paralisado, pasmo. Corri até o aeroporto. E quando cheguei, soube pessoalmente, pelos diretores da empresa, que não tínhamos mais nada a fazer. A minha primeira impressão é uma imagem que jamais vou poder esquecer. Uma imagem terrível. É uma imagem dantesca. Irânia Rodrigues, repórter do canal NCTV Zulia, acompanha as equipes de resgate no local da tragédia. O cheiro do local do acidente era muito penetrante. Tivemos que usar máscaras e luvas para nos prevenir de qualquer bactéria ou doença que pudéssemos contrair ali. Como profissionais, nós estávamos preparados para enfrentar muitas coisas. Mas uma coisa assim, um acidente aéreo, não. Nós chegamos e não encontramos corpos. Apenas pedaços de corpos. No primeiro dia só conseguimos acessar metade do terreno, porque estava bastante danificado por causa da chuva. Chegamos até a asa esquerda, que estava virada. Nós pudemos ver toda a cauda junto com a parte dos motores. Mas não conseguimos chegar até ele. Tinha muita água. Estava quase na altura da cintura. O inspetor Hugo Palácio chega ao local do acidente por volta das 11 horas da manhã. Junto com ele, a coronel Lourdes Ramos, que comandou a investigação. Ambos fazem parte da Junta de Investigação da Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura da Venezuela. Ao chegarmos no local do acidente, acreditávamos em uma possível falha nos motores, devido à informação transmitida pelo capitão da aeronave momentos antes do impacto. Ele informou que tinha flame out em ambos os motores. Isso quer dizer que os motores desligaram ou pararam de funcionar. Descenso para 240. ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo. Dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Tuvimos flame out en los dos motores. A primeira parte da aeronave que encontramos foi a cauda. Era o que mais se destacava entre os destroços. Também localizamos parte de uma das asas, que estava bastante destruída. Mais à frente estava a cabine de comando, extremamente danificada, além de restos da aeronave desintegrados. Nesse mesmo dia, encontramos os registradores de dados de voo. As caixas pretas são encontradas bem danificadas. Como a nacionalidade dos passageiros é francesa, a leitura dos dados fica a cargo do BEA, Bureau d'Enquêtes et Analyses, o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da França. Pela posição dos restos da aeronave e pelas comunicações que haviam acontecido, deduzimos que a aeronave caiu abruptamente de uma grande altitude.
O porquê da queda? Nesse momento, nós ainda não sabíamos. Dígale que continuamos descenso. Continuamos descenso para 290, West 708. Aeronave llamando Maiquetía. West 708, continúa el descenso para 240. ¿Descenso para 240? ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo. Dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Tuvimos flame out en los dos motores. Confirme. Tuvimos flame out en los dos motores. Recibido. Continúe descenso a discreción del piloto. Ok, a discreción. ¿Usted requiere continuar el descenso a menor de 240? Estamos con 14,000 pies. Bajando incontrolable el avión. Recibido. Confirma personas a bordo. Intención y distancia de alguna radioayuda si le es posible. 152. Está incontrolable el avión. 152 personas a bordo. Afirmativo. Um avião da West Caribbean cai na fronteira entre Colômbia e Venezuela, matando todas as 160 pessoas a bordo. A busca por pistas na área do acidente se estende por vários dias. A imprensa acompanha de perto o trabalho e há muita especulação sobre as possíveis causas do acidente. Falava-se de uma descompressão, que os corpos congelaram no ar. Pela forma como o avião caiu e como ficaram os corpos. Eles diziam, estavam congelados, porque não tinham outra explicação para os corpos terem explodido daquela maneira, para que os braços, pernas, cabeças e vísceras se desprendessem. Estamos em processo porque lo de ellos, unos quedaron más fragmentados, entonces estamos haciendo el estudio de identificación, de estudio comparativo, para llegar a una certeza de identificación. Selecionamos a equipe que iria trabalhar especificamente no resgate de cadáveres, junto com um grupo que chegou da França, especialistas em catástrofes aéreas e em resgates. Passamos 18, 19 dias trabalhando no resgate. Mas as autoridades não davam um balanço oficial. Eles só falavam, vai ser investigado, vai ser investigado. E a investigação começa pela pista mais forte até aquele momento. A primeira hipótese com que trabalhamos, antes de ouvir os registradores de voo, falava do funcionamento dos motores. Isso por causa da comunicação que teve o capitão com o controle de trânsito aéreo. West 708. No contato com o controle de Maiquetía, a tripulação havia dito que os dois motores do avião pararam de funcionar. ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo. Dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Tuvimos flame out en los dos motores. Foi solicitada a colaboração dos fabricantes dos motores Pratt & Whitney. Eles enviaram um especialista para trabalhar conosco. Manuel Puerta, especialista em prevenção de acidentes aéreos, também participou da investigação. Ao chegar ao local do acidente, onde se encontravam os motores, foi evidente para o investigador da Pratt & Whitney que os motores estavam funcionando no momento do impacto. Estamos com 14,000 pies. Estamos a 140. Bajando incontrolable el avión. Identificamos vestígios de lama e vegetação nos motores.
o que deu a entender que eles estavam funcionando no momento do impacto. Eles foram levados a Pratt & Whitney para uma análise mais apurada que pudesse oferecer conclusões sobre o funcionamento dos motores. Com as caixas pretas sendo analisadas na França e os motores passando por testes nos Estados Unidos, os investigadores da GIAC venezuelana vão atrás de informações sobre o voo. O avião acidentado era um MD-82 da McDonnell Douglas, que fez o primeiro voo dia 10 de dezembro de 1986. No comando do voo estava o piloto Omar Ospina, de 40 anos, 14 anos de profissão e quase 6.000 horas de voo. Ao lado dele, o copiloto Davi Munhoz Tavares, 21 anos e cerca de 1.300 horas de voo. Observamos nos históricos que os treinamentos da tripulação estavam em dia. Com exceção do gerenciamento da cabine, o CRM, que estaria vencido há um mês. Com relação à manutenção, não conseguimos observar nada relevante, apesar deles terem 3 aeronaves MD, que era a única que se encontrava em condições de voar. Na medida em que avançamos com a investigação, descobrimos que a empresa West Caribbean tinha graves problemas financeiros e de operação. Chegava ao ponto das operações serem custeadas pelas tripulações, que eram os próprios integrantes da companhia. A falta de pagamento também atingiu os pilotos, e isso apareceu no levantamento dos investigadores. Nos informaram que os pilotos muitas vezes trabalhavam sem receber. E isso é delicado, pois gera estresse e angústia. Leva a um cansaço com o qual um piloto não deveria voar. Quanto mais os investigadores buscam informações sobre a empresa, mais surpresas vêm à tona. Na investigação, descobrimos que houve falhas no despacho do voo. A investigação do acidente com o avião da West Caribbean prossegue, com algumas peças que já tem em mãos. Uma empresa com graves problemas financeiros. E a indicação de que os 2 motores do avião estavam funcionando momentos antes da queda. Ao contrário do que os pilotos haviam informado à torre. Me han dicho que los 2 motores se han colapsado. E ao analisar o despacho de voo, percebem que os erros começaram em solo. Os documentos de despacho tinham emendas e rasuras. Também havia irregularidades no uso das medidas de peso. Às vezes utilizavam quilos, outras vezes libras. Não havia uniformidade no uso das medidas. A investigação descobre falhas graves no cálculo do peso da aeronave, fator importante para o planejamento do voo. No plano do voo, se colocou uma altura não era ideal para o peso que a aeronave carregava. Ela podia voar com a carga que levava, mas não a altura planejada. Enquanto aguardam as análises realizadas fora da Venezuela, os investigadores se concentram nas condições meteorológicas no dia e hora do acidente. As condições meteorológicas estavam bastante adversas naquela noite. O tempo estava ruim. Pela fotografia de satélite, percebemos que em toda a área ao sul de Barranquilla, até onde seria o FIR com Venezuela, estava encoberto. As indicações do radar eram vermelhas e pressupomos que era por causa de cumulonimbus e fortes formações de nuvens.
As condições meteorológicas que se apresentavam no momento do acidente eram completamente adversas. Chuva forte, presença de gelo e cumulonimbus em toda a área. Cumulonimbus é um tipo de nuvem que ocorre em grandes altitudes e normalmente está associada a tempestades, raios e zonas perigosas de turbulência. O que podia ser observado nos radares naquela condição eram muitas milhas de voo com mau tempo. A melhor rota para eles era o norte, porque o mau tempo estava localizado desde a área de Barranquilha em direção ao sul até a Venezuela. Estabelecemos a distância de mais ou menos 300 milhas, ou seja, uns 40 minutos de voo para esse avião nessas condições. O mau tempo e a provável formação de gelo em rota se somam às pistas já recolhidas. Isso nos levou a diversas hipóteses. A aeronave estava com peso a mais do que devia? O peso foi mal calculado? A análise da altitude máxima na qual o avião deveria voar foi incorreta? Foram levadas em consideração as condições meteorológicas que a rota enfrentava? Era preciso investigar estas questões para poder determinar os fatores que causaram o acidente. Especialista em segurança de voo, o comandante Eduardo Ortiz se uniu à equipe de investigação para analisar os dados das caixas pretas que chegaram um mês após o acidente. A investigação durou várias semanas. Tínhamos que comparar os diálogos da cabine com os parâmetros que víamos nos registros de dados de voo. Analisamos mais de 76 parâmetros. É claro que os parâmetros mais importantes para a avaliação do acidente eram inicialmente as indicações do motor. Posteriormente, observamos a altura, a velocidade em que o avião estava, seu deslocamento, controle de superfície e temperatura. E precisávamos entender não só o que aconteceu, mas também por que uma aeronave que supostamente voa de acordo ao seu plano de voo não se comporta como deveria. Estudando o gravador de dados das caixas pretas, os investigadores começam a entender o passo a passo do voo rumo à tragédia. No decorrer do voo, a velocidade diminuiu progressivamente. Aos poucos. Mas eles não perceberam esta desaceleração. Cruzando as informações do gravador de dados com a documentação obtida na empresa, os investigadores também confirmam o erro no despacho de voo no Panamá. O avião voava numa altitude acima do que seu peso permitia. Nas tabelas de desempenho que os fabricantes analisam, pode-se observar que o avião não poderia ou não deveria voar naquela altitude. A aeronave não tinha potência suficiente para manter os 33 mil pés com aquele peso. E uma nova informação chama a atenção dos investigadores. Por favor. A tripulação acionou várias vezes o sistema anti-gelo, ligando e desligando. E devido ao mau tempo e à formação de gelo que tinha naquela área, eles decidiram acionar novamente o sistema antigelo para proteger os motores e a superfície da aeronave, pois o gelo que se formava nela poderia causar mais peso e reduzir o desempenho. Quando analisávamos o FDR, vimos como era o comportamento da aeronave quando o sistema antigelo era ligado e desligado. A equipe de investigação já conhece alguns dos fatores que podem ter influenciado no acidente com o avião da empresa colombiana West Caribbean.
A análise das peças do avião confirma a suspeita de que, ao contrário do que pensavam os pilotos, os motores estavam funcionando até o choque final. ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo, dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Tiramos todos os instrumentos e os dispositivos que precisávamos investigar. Foram analisados e determinados que os motores tinham mesmo as potências que os FDR informavam e que nunca pararam de funcionar. ¿Tienes algún problema a bordo? Tuvimos flame out en los dos motores. Depois buscamos outros indícios do que levou o avião a cair. E a outra pista estava no uso do sistema antigelo. Estudamos com atenção o passo a passo do voo. Observamos cada minuto, cada segundo do voo. Estudamos o comportamento de cada um dos parâmetros dos sistemas do avião. E nos demos conta de como a energia da aeronave oscilava ao acionar o sistema antigelo. Examinamos tudo junto com o fabricante da aeronave e conseguimos encontrar a explicação através das limitações e as características do funcionamento. Para ter certeza sobre o impacto do sistema antigelo nos motores, os investigadores comparam as análises das caixas pretas com a avaliação das turbinas. O que nos preocupava era o uso do sistema antigelo, porque, mesmo ele protegendo a aeronave da formação de gelo na superfície das asas e nos motores, ele tira rendimento dos motores, pois pega ar quente dos compressores para aquecer a superfície das asas e os componentes do motor, e assim evitar o gelo. Desta forma, esta queda no desempenho pode afetar o rendimento da aeronave em voo e causar a perda de velocidade. Detectamos que o uso do sistema antigelo afetou o desempenho do voo. O registro de dados do avião também mostra aos investigadores que o piloto automático estava acionado no momento da perda de controle. Parte da análise consiste em determinar o comportamento do piloto automático durante o voo. E ele se comportou como programado. Quando a aeronave estava voando nas condições que estava voando, o piloto automático corrige os parâmetros para nivelar a altitude do avião ao nível de voo. Desta forma, quando a aeronave perde velocidade, ela levanta o nariz para manter a sustentação e aumentar o ângulo de ataque das asas. Foi isto que aconteceu neste caso. Mas tem um porém. Se certo limite for excedido, o fluxo de ar sob as asas é interrompido e elas perdem sustentação, fazendo com que a aeronave fique sem controle. E foi isto o que aconteceu neste caso. Dígale que continuamos descenso. Continuamos descenso para 290, West 708. Aeronave llamando Maiquetía. West 708. Continúa el descenso para 240. ¿Usted requiere continuar el descenso a menor de 240? Estamos con 14.000 pies. Estamos a 140. Está incontrolable el avión. A cadeia de eventos que derrubou o West Caribbean 708 está prestes a ser desvendada. Assim que os gravadores foram decodificados, o que mais nos surpreendeu foi perceber que a aeronave tinha entrado em perda de controle e que a tripulação não foi capaz de reverter esta situação.
Estamos con 14.000 pies. Estamos a 140. Bajando incontrolable el avión. E concluímos que não foi feito nenhum tipo de manobra para tentar sair deste tipo de emergência. A tripulação pensava que as turbinas haviam parado de funcionar e nunca percebeu o que estava acontecendo de fato com a aeronave. Afirmativo, dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Tuvimos flame out en los dos motores. Os investigadores estão próximos de completar a sequência de eventos que levou o avião da West Caribbean a se chocar contra o solo na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Falta entender por que os pilotos acreditavam em falha dos dois motores e por que não reagiram à perda de controle da aeronave. Pelo contrário, ele continuou a levar a alavanca de comando para trás, aumentando o ângulo de ataque. Mas ele estava aparentemente com sua atenção dirigida aos motores, porque quando a aeronave entrou em perda de controle, houve uma queda parcial na pressão dos motores, o que chamamos de pull down, onde os motores não se desligam, mas ficam ao mínimo. É por isso que se ouve na gravação de vozes de cabine: perdemos os motores, tivemos flame out, os motores desligaram. Tuvimos flame out en los dos motores. Tuvimos flame out en los dos motores. É claro que as condições de mau tempo e a quantidade de turbulência que provavelmente ocorreu, a atenção se desviou dos instrumentos, da carga do voo e do estresse. A investigação sobre a tragédia com o voo da West Caribbean está quase concluída, mas uma série de problemas técnicos e burocráticos impede que a GIARC da Venezuela produza o relatório final. Na Venezuela não existem laboratórios de revelação de registradores. A investigação dos motores também foi limitada, já que foi preciso fazê-la no exterior. Outro fator que contribuiu à duração da investigação foi a confluência de autoridades de diversas nacionalidades. Houve uma mudança significativa no âmbito ministerial, pois a junta depende de um ministério. Assim como teve mudanças no ministério, a estrutura da junta também mudou. Isso influenciou para que a investigação atrasasse o seu relatório final. O governo francês começou a enviar cartas ao governo venezuelano solicitando o relatório final porque todos os passageiros eram franceses da Martinica. E foi após muita insistência que a junta retomou as ações, formou novamente uma equipe e terminaram de elaborar o relatório. Quase 5 anos após a tragédia, a comissão de investigação conclui o relatório final do acidente com o West Caribbean 708. Para a junta investigadora, este foi um acidente muito complexo. Nossa primeira grande experiência, no sentido da sua gravidade, foi o acidente com o maior número de mortos que já aconteceu na Venezuela. Com base no relatório final, é possível reconstruir os momentos finais do voo 708 da West Caribbean. Um acidente não acontece somente por um fator ou uma causa. São muitos os fatores envolvidos. E neste acidente especificamente, as causas começaram em terra. A aeronave decolou do aeroporto de Tucumán, no Panamá, com um peso muito elevado, numa rota muito extensa para esse tipo de avião. As condições climáticas eram ruins. Em vários momentos conversaram sobre isso e manifestaram a deterioração das condições meteorológicas. Pero qué mana de mal tiempo, hermano. Sí. ¿Tenemos hielo? Quando utilizaram o antigelo, a aeronave começou a gradualmente perder velocidade. Brigadier Whiskey Charlie Whiskey
708. Whisky Charlie Whisky 708 Maiquetía. Solicita descenso a nivel de vuelo 310. Descienda y mantenga el nivel 310. 310. O avião da West Caribbean voa em altitude acima do que o peso permitia, e a perda de potência com o uso do antigelo só agrava a situação. Assim que a aeronave atingiu seu nível inicial de 31 mil pés, começaram a ter problemas para manter a velocidade. O piloto automático agiu como devia e como estava programado, aumentando o ângulo de ataque para manter os níveis desejados de sustentação. A turbulência, as más condições de tempo e a escuridão da noite estressam e dificultam a orientação dos pilotos. Os pilotos nunca compreenderam por que a situação estava piorando, até que a aeronave entrou em perda de controle. Dígale que continuamos descenso. Continuamos descenso para 290, West 708. Aeronave llamando Maiquetía. West 708. Continúa el descenso para 240. A tripulação não tomou as devidas ações. Eles se concentraram no que pensaram ser uma pane nos motores. ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo. Dígale que tuvimos flame out en los dos motores. Confirme. Tuvimos flame out en los dos motores. Recibido. Continúe descenso a discreción del piloto. Ok, a discreción. E a aeronave simplesmente caiu a uma velocidade de 12, 13 mil pés por minuto até o momento do impacto. ¿Usted requiere continuar el descenso a menor de 240? Estamos en 14,000 pies. Bajando incontrolable el avión. Recibido. Confirme personas a bordo. Intención y distancia de alguna radioayuda si le es posible. 152. El avión está incontrolable. Uma queda livre em velocidade, que fez o avião e os corpos das vítimas se partirem em pedaços. Foram 160 pessoas falecidas num raio de 300 metros. Todos os restos estavam espalhados nesta área. O relatório final do Comitê de Investigação de Acidentes Aéreos da Venezuela não traz evidências claras sobre como a West Caribbean treinava seus pilotos. Não havia dados concretos da companhia. Para 160 pessoas, o voo West Caribbean 708 foi um mergulho para a morte. Mas o que foi feito para que um acidente como este não volte a acontecer? O acidente com o voo da West Caribbean matou 160 pessoas e pode ter sido o golpe fatal que levou ao fim a empresa colombiana. No relatório final, os investigadores fizeram várias recomendações para empresas e autoridades da aviação civil. A primeira delas reforçou que não só os pilotos, mas também os despachantes de voo devem ser rigorosamente instruídos sobre os limites do avião para cada etapa do voo. O piloto deve conhecer a tabela de desempenho e não levar o avião até essas altitudes ou fora da altitude capability. Mas, além disso, foi demonstrado que se o piloto tivesse o treinamento adequado, poderia ter recuperado o controle da aeronave. A segunda recomendação foi sobre o treinamento da tripulação, para que soubessem lidar corretamente com a perda de controle em voos a grandes altitudes. Uma recomendação que fiz como inspetor-chefe das investigações
foi que colocassem nos manuais de treinamento as práticas de perda de controle em grandes altitudes com baixa velocidade. Já temos uma melhora no treinamento das tripulações para isso, especialmente na recuperação de velocidade em grandes altitudes. A tragédia também gerou recomendações que impactaram na operação de voo charter na Venezuela. Fizemos uma reunião aqui na Venezuela com todas as empresas aéreas que operavam com o DC-9 e aviões deste porte médio, cuja capacidade é de 100 a 150 passageiros. Da mesma forma com o INAC, que faz a supervisão para as linhas aéreas de voos fretados no que se refere a seu nível organizacional e sua condição de linha aérea, assim como as rotas e as pistas que devem ser analisadas para uma companhia aérea que não tem rotas diárias definidas ou rotas regulares, como dizemos. E a demora de quase 5 anos para a conclusão do relatório final também gerou mudanças nos processos de investigação adotados pela GIAC da Venezuela. Hoje a junta está melhor preparada. Conta com uma equipe qualificada e com um número maior de investigadores. A organização está melhor. O INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil, assim como qualquer outro organismo do Estado, deve manter uma supervisão permanente sobre os operadores aéreos. Precisa ser menos complacente, porque o que está em jogo são vidas humanas. São seres humanos que sobem em uma aeronave confiando em um piloto consciente e responsável e acreditando que há uma autoridade aeronáutica que garante a segurança dos passageiros. Dessa forma, espero que todos tenham aprendido com este lamentável acidente. Mas para os parentes e amigos das 160 vítimas do acidente com o avião da West Caribbean, a tragédia ainda representa um duro aprendizado. Depois que ela foi embora, acabou a alegria nesta casa. Eu gostava muito de comemorar os aniversários. Nós gostávamos de, às vezes, nos reunir no quintal da casa para fazer um churrasco. Eu adorava churrascos. Mas desde que ela faleceu, não teve Natal alegre, nem mais festas, e nem teve mais churrascos. Na verdade, tudo se tornou uma rotina muito calma. É assim até hoje.